A melhor maneira de o líder destruir o moral de qualquer grupo é tolerar a mediocridade. James C. Hunter. Imperadores, caros imperadores, se tem algo que eu acho intolerável, é a mediocridade. Por isso, eu vivo expulsando falsos imperadores, plebeus, que vestem suas armaduras e dizem, eu sou imperador. Não, se não pratica LMX, não é imperador. A nossa comunidade, ela é baseada na força do grupo também. Então, se tu tiver algum problema, deixa nos comentários. E quem sabe resolver esse problema, responde, ajuda o imperador, entendeu? Eu sou Thiago Krasevski e mais cedo eu tava conversando com um imperador lá no Instagram e surgiu o assunto de autoridade. Tipo, quem é que a gente vê como autoridade? E eu disse claramente, eu não vejo como autoridade qualquer um, não. Ah, a polícia é uma grande autoridade. Ah, os juízes são uma grande autoridade. Ah, o governo é uma grande autoridade. Não, pra mim não. Eu considero grande autoridade na minha vida aqueles sujeitos mais morais. Pra mim, a excelsa, a elevação máxima da humanidade está na moralidade. E claro, em segundo lugar, há sujeitos que têm sobre mim uma espécie de autoridade quando há um assunto específico. Por exemplo, um sujeito que queria escrever livros, se propôs a fazer isso, conseguiu obter sucesso nisso. Para mim, ele se torna uma autoridade no quesito escrever livros, como por exemplo, o Jacob Petrie. Ou um sujeito que queria muito ficar rico, se propôs a isso e conseguiu. Ele é uma autoridade no assunto de riqueza. Primo Rico, Andrew Tate, Finch, estes sujeitos são autoridades quando o assunto é riqueza. Chamar a atenção, Gabriel Breyer, Andrew Tate, Donald Trump, etc, etc. Então, estes sujeitos se tornam, para mim, autoridades em determinadas áreas específicas. E neste segundo caso, eu tenho centenas de sujeitos que eu olho e digo, é uma autoridade e eu tenho que modelar eles nisso, naquilo e naquilo outro. O sujeito que fala bem, eu modelo a comunicação dele. Se tu soubesse quantos sujeitos eu já modelei, tu cairia pra trás da tua cadeira, porque foram muitos. Até eu conseguir chegar no nível de parar e me expressar por meia hora, eu tive que, pelo menos, modelar 10 dos maiores comunicadores que existem hoje no planeta Terra. Agora, para eu ser um bom estudante, eu tive que modelar uns 3 ou 4 grandes intelectuais. Para eu ser um investigador da realidade, eu tive que modelar alguns dos filósofos da antiguidade, imaginando como era a personalidade deles a partir dos escritos deles. Para eu ser inabalável, eu tive que modelar alguns estoicos, alguns budistas, principalmente budistas. Os budistas surram todo mundo quando o assunto é ser inabalável. Os taoístas também. Então, dependendo de qual é o assunto, há uma autoridade específica correspondente. Agora, claro, se eu tirar do jogo as habilidades, aquilo que eu almejo, quais são os meus objetivos, sobra um Thiago moral, um Thiago que tem uma história, com começo, meio e fim, que um dia vai partir dessa existência e que possivelmente vai dar de cara com um tribunal organizado por Deus que vai ou condená-lo ao inferno ou enviá-lo aos céus. Para este Thiago, o Thiago histórico, há pouquíssimos sujeitos que ele olha e diz, me inspiro, é uma autoridade para mim. Se falou, eu vou confiar. Mesmo que eu discorde, eu vou confiar nisso, porque me parece melhor, mais sábio, mais correto. Então, eu me deparei com algo muito esquisito na realidade. Os sujeitos que são a minha inspiração
não são muito de dar conselhos. Eles têm uma espécie de aversão a dar conselhos. Geralmente eles prestaram atenção na realidade e chegaram à seguinte conclusão: se eu der um conselho pra ti e tu acatar, vai acontecer duas possíveis coisas. Ou vai dar tudo errado, e aí o meu conselho vai parecer patético, eu vou parecer pateta, eu vou me sentir mal por tu ter acatado o meu conselho. E a segunda coisa, vai dar tudo certo e tu vai ser infantilizado. O meu conselho foi perfeito, tão perfeito que agora tu tem que perguntar cada uma das tuas próximas ações pra mim. E aí tu não cresce como ser humano. O teu objetivo final do desenvolvimento psíquico é tu ser teu próprio pai, tu ser tua própria mãe. Onde tu vai tomar as tuas próprias decisões baseados em uma autoridade moral que já está dentro da tua cabeça, devido às infinitas circunstâncias da vida. Portanto, qualquer terapeuta sabe disso, que não é tão saudável assim ficar dizendo faça X, faça Y. No máximo, os grandes sábios indicam alguns tipos de hábitos muito ligados à autonomia. Os sábios que eu tenho como sábios e que são autoridades na minha vida, geralmente dizem algo como: leia bastante, seja incrivelmente disciplinado, tenha boa vontade para fazer as coisas, medite e aproveite a vida sem fazer besteiras. Seja bom, ame o próximo, há um conjunto de pequenas coisas que vive se repetindo. Ame o próximo como a ti mesmo, faça aquisição perpétua de conhecimento, não se deixe levar pelos sujeitos maldosos, não ande com idiotas. Sempre que tu pega o livro de um grande homem, ele até pode te dizer o seguinte: ame ao próximo, ajude ao próximo, mas ele não vai te dizer: viva no meio dos babacas, fale como os babacas e faça parte dos planos dos babacas. Nenhum sábio diria isso. Inclusive, o Salomão diz: o companheiro dos sábios será sábio, o companheiro dos tolos será destruído. É algo que se repete com outras palavras, mas constantemente. Então, eu olhei para a vida, olhei para os caras que eu considero os mais sábios do mundo e eles não estavam dando conselhos, mas magicamente os sujeitos mais detestáveis que eu conheci na minha vida eram os que mais queriam dar conselhos. Se um sujeito quer muito dar conselhos, é provável de que ele não saiba de nada da vida. É provável que ele não tenha nenhum tipo de glória na vida, nem autodisciplina, nem autocontrole, nem autoconsciência. Porque, veja bem, para te dar um conselho para alguém, tu precisa, no mínimo, ter feito uma autoanálise rigorosa, corrigido uns 1000 problemas que tu tem, e posteriormente a isso, tu tem que fazer uma espécie de anamnese médica situacional do sujeito que tá na tua frente. Tu tem que entender quais são as virtudes desse sujeito, quais são os vícios desse sujeito, qual é a mentalidade desse sujeito que tá na tua frente, para te conseguir dar um conselho medianamente satisfatório. Então, todo sujeito, via de regra, não é sempre, mas, quer dizer, há exceções, né? Mas via de regra, o sujeito que é muito conselheiro não sabe sobre nada que tá falando. Incrível. Nenhum dos sujeitos sábios que eu conheci me disse: utilize o teu tempo de tal forma, tenha tais hobbies, mude tais coisas na tua rotina, utilize o teu dinheiro para isso ou para aquilo, passe mais tempo fazendo tal coisa. Mas todo sujeito medíocre sabia exatamente em quais ações eu deveria investir o meu dinheiro, quais imóveis eu deveria comprar, o que eu deveria fazer no meu final de semana. Todo sujeito chulo, quando olha pra mim, vê que eu tenho uma quantidade razoável de grana
E de tempo infinito também. E diz pra mim o seguinte: se eu fosse tu, eu ia passar o meu tempo da semana cada dia com uma mulher e no final de semana eu ia encher a cara, afinal de contas, tu é jovem, bonito, blá 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 blá. E é exatamente por este motivo que tu nunca vai ter dinheiro. Tu não é autodisciplinado, tu não tem consciência, tu não sabe o que tá fazendo da própria vida. Eu sei, então eu vou alçar voos gigantescos, monstruosos, que a tua capacidade imaginativa sequer consegue chegar perto. Então, os maiores conselheiros são os mais burros. Agora, os caras que menos dão conselhos, eles têm uma forma específica de dar conselhos. Eu não sei se isso vai ficar claro na tua mente. O sujeito muito sábio, ele vai passar a sua sabedoria de alguma forma pra ti. E não vai ser dizendo pra ti o seguinte, ó: faça exatamente isso, ou aquilo, ou o meu conselho é... Não. O sábio, ele te conta uma historinha. Ele te dá uma frase impactante. Ele te explica o porquê que certa coisa funciona e outra coisa não. Mas ele deixa a tua cabeça decidir se tu vai seguir aquilo ou não. É claro, se os sábios não passassem a sua informação de alguma determinada maneira, eles seriam punidos pelo universo. O universo, ele não cede conhecimento, sabedoria e informação sem que haja uma correspondência proporcional. Agora, o sábio sabe que ele não pode ser incisivo demais ou dar conselhos da forma que os tolos dão, porque senão eles não seriam levados a sério. Olha pra ti mesmo. Quantas vezes tu seguiu os conselhos de alguém à tua volta que te deu conselho? Provavelmente quase zero. Tu não segue qualquer conselho. Tu segue conselhos especificamente quando tu pede conselhos. Tu quer agir, tu quer fazer algo e aí tu não sabe como, então tu procura alguém pra te ensinar isso. Agora, pensa naquela situação que tu tava meio mauzão, tu tava triste, tava deprimido, e tu falou pra alguém: nossa, Joãozinho, a minha namorada terminou comigo, a minha vida tá um caos. E o Joãozinho: se eu fosse tu, faria isso e aquilo outro. Tu nem queria conselhos, na verdade, tu queria apenas falar, se exprimir de alguma forma. Tu tava tentando lidar com aquilo, com as condições que tu tem. Tava um peso nos teus ombros. Eu e o Joãozinho: não, porque tu tem que fazer isso, meu conselho é esse, se eu fosse tu, eu faria isso e aquilo outro. Desconsiderando totalmente tu. Então, o que acontece? A maioria das pessoas faz exatamente isso, então a maioria das próprias pessoas não seguem os conselhos nem que elas dão e nem que elas recebem. Se o sábio chegar e fazer exatamente isso que eu te falei, tu tá na frente do sábio, e aí tu fala algo, e aí ele vem: não, meu conselho é esse, tu vai apenas ignorar. Agora, imagina que tu tá mauzão, e tá na frente de um sábio, e tu se abre com esse sábio. Ele não vai te dizer que tu tem que meditar, jogar xadrez e ler mais, praticar LMX. Ele vai te contar algum tipo de história, tipo: pois é, a pessoa que não domina os seus sentimentos, ela fica à mercê das pessoas que estão nos relacionamentos. Se a namorada vai embora, a pessoa realmente fica triste. Uma vez eu vi um livro que ensinava como lidar com isso. Aí de repente acende o interesse do outro. Opa, existe um autor que falou sobre isso que eu tô passando? Como é o nome desse livro? Eu vou comprar. Ou tipo, conta uma história. Pois é, existem budistas que meditam tanto que conseguem controlar os sentimentos. Eles estão tristes e eles mexem com a própria química do seu organismo através de certos pensamentos ou através da respiração, etc, controlando aquilo que se pode controlar e passam a felicidade. E aí a pessoa pensa: poxa,
Eu tô me rasgando de tanta tristeza. Se existisse um mecanismo que eu apenas estalasse o meu dedo e me tornasse feliz, é óbvio que eu ia fazer isso. Como é que se medita? Como é que é o nome desse tal de mindfulness? Quem que eu tenho que procurar? O que eu tenho que fazer para conseguir esse autodomínio? Então, as lições dos sábios não serão conselhos, serão histórias para introjetar uma espécie de curiosidade, para deixar a própria mente do sujeito buscar aquilo. Claro que a sabedoria do sábio não vai vir apenas quando tu tá triste, apenas quando tu tá angustiado, apenas em coisas terríveis. Pode vir a qualquer momento. Tu pode citar o Albert Einstein, e aí o cara pode te dizer, bom, eu conheço um livro do Bertrand Russell que explica a teoria da relatividade de forma simples, blá blá blá. E aí o cara, eu quero ler isso para aprender mais sobre o Einstein. Como é que é o nome deste livro? Então, é aquilo que é dito no Kybalion, no final das contas. O mestre vai ver quando o aluno estiver pronto. Os lábios da sabedoria só vão se abrir aos ouvidos daqueles que estão prontos. Os lábios da sabedoria permanecem fechados aos ouvidos daqueles que não estão prontos. Por isso que o mestre, o sábio, o sujeito que realmente tem autoridade moral, ele vai contar as historinhas. Ele vai tentar instigar os ouvidos da sabedoria a se abrirem para que a boca da sabedoria venha e fale, entendeu? Por alguma razão que eu desconheço, a maioria dos seres humanos tem um medo enorme da mudança. Estão se borrando de medo da mudança. O que acontece? Eles travam na vida. A vida deles continua igualzinha ano após ano. Os mesmos bordões, as mesmas frases, os mesmos níveis de consciência. Não expandem vocabulário, não se arriscam em um empreendimento, não tentam fazer uma coisa nova. Eles desejam se manter iguaizinhos, jurando que o universo não vai cobrar nada, jurando que o universo não vai se mover para frente e não vai obrigá-los a crescer. O que acontece? Se tornam sujeitos revoltados. Eu não queria mudar de cargo, eu não queria ter sido demitido, eu não queria ter que trocar de namorada, eu não queria ter 30 quilos a mais e me sentir mal com a minha barriga, eu não queria ter que aprender certas novas coisas, eu não queria que o governo mudasse, eu não queria ter que aprender sobre planilhas, eu não queria ter que ler livros. Tornam-se revoltadinhos. Choram à noite em posição fetal, de maneira ridícula, cuja qual um homem jamais deveria chorar. Agora, vamos ser honestos, o universo nos cobra um peso. Tu tá existindo, tu tem racionalidade, o universo te deu uma mente consciente. Pra te jogar videogames? Não. Pra te arrastar uma tela de TikTok igual a um idiota? Não. Pra te encher a cara? Não. Especificamente pra te contribuir com a humanidade e, uma vez por semana, curtir a vida doidado. Tá lá? Trabalha alguns dias pra criar as coisas, pra criar um mundo melhor pros outros, pra criar um mundo melhor pra ti. E aí, desfruta um pouco da vida. Em nenhuma religião tu vai encontrar algo como não desfrute da vida. Algumas filosofias mais idiotinhas dizem pra te não desfrutar da vida nunca. Eu sou contra esse tipo de visão. Eu desfruto muito da vida trabalhando, eu desfruto muito da vida aprendendo, eu desfruto muito da vida andando de skate, fazendo muay thai, indo pra academia, escrevendo. A minha vida é um desfrute constante, mas também é um trabalho constante. A gente tem que observar que o universo, ele gosta que a gente
se expresse e se divirta, mas ele também cobra para que tu produza algo, para que tu não fique apenas existindo e sugando da existência. Um ser humano que apenas suga da existência é um inútil. Tu tem que plantar para colher. Tu não pode ficar apenas colhendo infinito sem plantar. Isso é ilógico. Eu não sei por que a metáfora funciona quando a gente fala de grãos, tipo, tu vai plantar e aí tu vai colher. Tu não pode apenas ficar colhendo sem plantar de novo. Mas magicamente quando a gente vai pra vida real, que é, tu tem que ser disciplinado, tu tem que desenvolver a tua potência máxima intelectual, tu tem que crescer como ser humano. Aí, magicamente, fica incompreensível. O quê? Eu vou ter que trabalhar e me esforçar mais ainda. Não, seu energúmeno, tu não precisa se esforçar mais. Tu precisa organizar com mais inteligência a tua vida e até se esforçar menos, mas igualmente se esforçar. Não existe a menor possibilidade da vida ceder milhões pra ti se tu não for extremamente disciplinado. Trabalha pesado, trabalha duro. Não tem como a vida te dar muita inteligência se tu não passar horas e horas coletando informações, fazendo pesquisas, pensando. Tem que passar horas e horas fazendo algo para que o universo te dê algo proporcional em troca. Então, eu quero que alguém me explique qual é o medo da mudança, qual é o medo de entrar em uma universidade, qual é o medo de ler um livro, qual é o medo de trocar de namorada, trocar de emprego, trocar de estilo de vida, entrar dentro de uma igreja, sei lá, entrar para uma seita esotérica que seja. No final das contas, quem é que vai ser vomitado no final dos tempos? Os mornos. O sujeito que entrou pra uma seita esotérica, ao menos tem uma coragem, tem um culhão que os mornos não têm, então serão vomitados no final dos tempos. Agora, o sujeito que tem potência, que não tem medo de nada, vomitado no final dos tempos, ele não vai ser, ele até pode ser condenado, né? Agora, o sujeito que é morno, ai, e se eu criticar o governo e ele me bater? Ai, se eu criticar um ministro e ele me prender? Ai, se eu falar mal do Abraham e do Epifania Experiência e eles falarem mal de mim? Deixa de ser cagão, velho. Só tem que ter alguns sujeitos que vão ser tua autoridade moral. O restante, critique sem dó. Seja corajoso, seja expansivo. Se tu não vê um sujeito como autoridade moral, não minta pra pegar bem. Por exemplo, eu não vejo Epifania Experiência. Eu acho que é um canal chulo que foi refutado de todas as formas pelos livros que eu já li. Por que eu vou perder meu tempo com um sujeito que a todo momento apenas dá argumentos que já foram refutados há séculos? É óbvio que ele é um militante. O Abraham, por mais que seja extremamente promissor, falou mal do Napoleão Hill, que já pegou feíssimo pra ele. Defendeu aquele Júnior Red Pill, que já ficou feíssimo pra ele. 2 erros assim, eu já... Opa! Como é que eu vou dar a minha atenção a um sujeito que fica errando constantemente? Não posso considerá-los autoridade moral. Posso respeitá-los como seres humanos. Posso ensiná-los se eles se abrirem a serem ensinados. Agora, eu ir lá e dizer, olha aqui, vocês vão ser autoridades pra mim. Se vocês falarem que X, Y e Z é verdade, então eu vou acreditar plenamente. Mesmo que seja a maior burrice, mesmo que esteja extremamente enganado. Aí não, né, meu filho? Imperadores, univos, sejam corajosos, não se amedrontem. Não deixem que qualquer um com qualquer tipo de opinião chula diga algo e vocês digam, não, mas esse cara aí tem mais seguidores do que eu, portanto ele deve saber do que ele fala.
A maioria dos sujeitos que tá na internet sequer lê o básico pra opinar. Sujeitos famosíssimos dos canais de opinião que tem milhões de visualizações, milhões de seguidores. O que sabem sobre a vida? Nada. Eles sabem sobre a vida tanto quanto a Sabrina Sato sabe sobre a vida. Tanto quanto qualquer sujeitinho popular e medíocre que apareceu na televisão meio segundo e ficou famoso pro resto da vida sabe. Ou seja, não sabem nada. Popularidade não indica autoridade. Para mim, autoridade é os sujeitos acertarem. Canais que eu citei já foram refutados N vezes. Tipo assim, vou te dar um exemplo. A comparação biográfica com a obra literária de um sujeito. Este é um argumento que já foi refutado há centenas de milhares de anos. Como é que tu chega e fala mal da biografia de um sujeito tentando criticar a obra dele, sendo que são coisas distintas? Qualquer medíocre intelectual sabe fazer essa diferenciação. Tu não vai criticar Marx dizendo: ah, ele traiu a sua esposa. Tu tem que criticar Marx dentro da teoria marxista. Tu não pode dizer o seguinte: não, Platão não sabia de nada porque certa vez ele foi capturado e foi vendido como escravo. Ou Maquiavel não tem contribuição nenhuma, afinal de contas acabou falido. Ou Sêneca foi morto pelo cara que ele ensinou, então ele não sabe ensinar nada. Tu não pode fazer isso. Soa mediocremente burro. Todos os sujeitos que eu conheci que tiveram sucesso aproveitaram os princípios do Napoleão Hill. Agora, galera, imperadores, perdão. Mais respeito, né? Chamar de galera é qualquer um. Agora, imperador é os grandes imperadores. Imperadores, eu quero que vocês se atentem a algo. Eu tava navegando na Amazon, apareceu um monte de recomendações de livros do Napoleão Hill que não foram escritos por ele. Há editoras charlatãs pegando algo que não foi o Napoleão Hill que escreveu e dizendo: olha aqui, ó, Napoleão Hill escreveu, para vender. Principalmente se houver menção à lei da atração. Se houver menção à lei da atração, não é Napoleão que disse isso. Napoleão Hill não fala sobre lei da atração. Então, eu peço que tu confie em mim e, ao adquirir os livros do Napoleão Hill, confie em 3: os manuscritos originais e a Lei do Triunfo, Mais Esperto que o Diabo e Quem Pensa Enriquece. E se tu quiser procurar toda a obra canônica do Hill, ela é menor do que hoje aparenta, porque hoje eu vi pelo menos uns 10 títulos com o nome de Napoleão Hill que não foi o Napoleão Hill que escreveu. E o pior, devem ser sujeitos falando de lei da atração. Deve ser um propósito específico para aproveitar uma onda de sujeitos que falam sobre lei da atração e tentar vender em cima das pessoas que acreditam na lei da atração, ou, no segundo caso, devem estar querendo destruir a reputação do Napoleão Hill. Todos os preceitos e regras que o Napoleão Hill organizou, tipo equipe organizada, informação organizada, energia organizada, trabalhar duro, ser consistente, ter intensidade, tudo isso é utilizado por os maiores empresários do mundo. Não tem a ver com a lei da atração, tem a ver com trabalhar duro, se dedicar muito, ser competente, evoluir, buscar mais conhecimento. Este é o verdadeiro Napoleão Hill, e ele formou mais multimilionários do que qualquer sujeitinho da internet, mais do que qualquer cursinho da internet. Napoleão Hill, ele é o mentor dos mentores de como ficar rico, entendeu? Eu sou um grande fã de fazer uma autoanálise. Tipo, sempre que eu posso, eu tento parar e olhar pra minha vida, o que estou fazendo, se estou seguindo de verdade o que acredito, o que eu realmente acredito. Eu gosto de colocar na minha mente
o que tá em contradição. Tipo, o que eu faço e o que eu penso, todos esses conjuntos de tensões, e eu tento verificar o que tá certo e o que tá errado. Então, eu posso dizer, eu sou um grande fã da autoanálise. Agora, qual é a necessidade, eu te pergunto, imperador, de um ser humano se achar mais do que ele é pra, ao longo da vida, se tornar inferior do que um dia ele foi? É uma questão complicada, não é? A maioria dos sujeitos, eu sou melhor em tal coisa, eu sou muito bom em tal coisa, não sabem explicar a parada. Eles não têm a menor noção sobre o que estão falando. Eu sou de esquerda. O que é de esquerda, meu querido? Eu sou um grande vendedor. Eu vendo R$300 por mês. Nem preciso zoar esse último, né? É auto-zoável. Eu sou um grande pegador de mulheres. Eu namorei durante 5 anos com uma, aí terminei meu relacionamento e estou só. Por vontade própria. E eu tomei um fora ontem. Então eu acho que tu não é tão garanhão assim. Se as pessoas aceitassem o que de fato elas são, o que de fato elas têm como resultados, e não esta ilusão mequetrefe que elas têm da cabeça pra dentro, o mundo seria melhor. O sujeito que tem a cara de pau de olhar pra, sei lá, Roberto Justus, ou Elon Musk, ou Andrew Tate, ou o Finch, ou eu, ou pra alguém de alto nível e dizer o seguinte: eu sou muito mais esperto que estes sujeitos. Eu coço a minha barba e fico pensando, por que diabos tu não ocupa o meu lugar então? Se tu é tão mais esperto que eu, tão à frente de mim, por que tu não é um super-humano? Por que tu é tão melhor que eu, mas eu consigo manter a minha disciplina de forma inabalável, imparável, imperturbável, e tu perde pra a menor das tuas decisões, que era segunda-feira eu vou iniciar uma academia, ou a partir de agora vou perder alguns quilos? Tu perde pra tudo na vida. E se acha melhor do que alguém que conquistou as paradas, que é disciplinado, que tem persistência. Vai lá, meu querido, meu camarada. Coloca o Roberto Justus no lugar dele. Tá zombando dele? Coloca ele no lugar dele. O lugar dele não é na lata de lixo? Então tá. O cara é responsável por criar uma das empresas mais rápidas da história em quesito de sucesso, uma empresa de publicidade da América Latina, e tu vem dizer que é mais inteligente que ele? Que tu é mais inteligente que o Monark, que conseguiu em tempos distintos fazer sucesso na internet? Agora, eu não sei há quantas anda, eu não acompanho as notícias. Tu vem me dizer que tu é mais esperto que o Lula? Puta, mano, eu acho o Lula e o Bolsonaro 2 gênios. Eles conseguem se comunicar com mais de 60 milhões de pessoas. Eles conseguem roubar a energia do público adversário. Tanto o Lula rouba a energia dos bolsonaristas, quanto o Bolsonaro rouba a energia dos lulistas. E tu vem me dizer que esses camaradas são burros? Eles estão tão à frente da gente que eles se comunicam com 60, 80, 100 milhões de pessoas na brincadeira. Eles só estão abaixo tipo de Jesus, que com 12 discípulos vai lá e faz bilhões de seguidores. Claro, eles estão abaixo desses caras. No entanto, assim, pro nível humano médio, esses caras transcenderam e muito. Por que tu não coloca esses camaradas no lugar deles, se tu é tão mais inteligente do que eles? A resposta
depois de uma autoanálise cruel, objetiva, tu não é mais inteligente do que eles. Tu não é tão esforçado quanto eles. Tu não é tão disciplinado, tu não quer tanto assim colocá-los no lugar deles. E tá tudo bem. Mediante uma boa autoanálise, tu vai perceber talvez que os teus objetivos não sejam exatamente o que tu pensou que eram. Por exemplo, inicialmente eu pensei que eu deveria me tornar presidente, e aí com o tempo eu olhei e, política não é exatamente aquilo que tu vai querer brincar, não é exatamente aquilo que tu vai poder fazer algo se o sistema se virar contra ti. Não importa o que tu faça, se o sistema virou contra tu, não vai importar se tu é o mais honesto dos sujeitos, se tu é o mais cristão convicto dos sujeitos, a máquina pública vai te difamar, vai dizer que tu mata as pessoas, vai dizer que tu é imprudente, burro e não sei o que. Tua reputação fica manchada pra sempre. Não importa quem tu seja, se o sistema virou contra tu. Atualmente, eu não sei se eu tenho competência pra lidar contra o sistema inteiro. Talvez no futuro eu tenha essa competência, como muitos homens já tiveram. Às vezes o sistema inteiro peita um homem e este homem sai triunfante, vitorioso. E é até mais bonito, né? Tipo, porra, o sistema inteiro foi contra esse cara e no final das contas ele venceu de forma avassaladora. Isso é incrível. É a antiga e arquetípica história de Davi versus Golias. O pequeno sujeito versus o grandão, mas o pequeno possuía as habilidades que o grandão não tinha. Então o pequeno venceu o grandão. Então, talvez algum dia eu consiga lidar contra todo o sistema. Não é o caso hoje, eu posso dizer. Então, eu não vou querer brincar com essas coisas. Então, eu cheguei a essa conclusão depois de uma autoanálise. Eu percebi, eu tô muito mais pro lado de um zen budista do que pro lado de um político. Eu tô muito mais pro lado de um atleta de alto nível tipo Cristiano Ronaldo do que pra um ativista humanitário. Eu tô muito mais pro lado de desenvolver a minha consciência individual do que tentar ajudar a todos. Esse é o tipo de coisa que tu tem que perceber em si próprio. Às vezes tu acha, eu não tenho tanta ambição assim, e na verdade tu é o mais ambicioso da tua turma. Às vezes tu pensa, eu não queria ter que lidar com certas coisas, e é justamente essas coisas que tu deve lidar. Essas coisas que tu deve estudar. Só que o problema é que a falsa aparência tomou conta da tua mente. É uma ilusão que tu tá enxergando e tá pensando que é real. É aquela velha história. Tem as coisas que tu pensa, tem as coisas que tu refletiu de verdade e tem as coisas que tu sabe de fato. Tipo, eu penso que o Lula ou que o Bolsonaro é um bom presidente. Ok, é só uma impressão. Agora, vamos pensar de verdade. O que carambas faz um bom presidente e um mau presidente? Já não sei. Agora então eu já não posso dizer, esse é um bom, esse é um mau presidente. Agora, tu vai a fundo, chegar lá na filosofia marxista, ou tu se torna um ANCAP, um libertário, que aí eu sei e eu tenho convicção e é isso. Agora, a maioria das pessoas eu acho que, sem nenhum tipo de autoanálise. Tu precisa pular um degrau pra cima, fazer a autoanálise. Eu meio que não sei o que é um bom ou um mau presidente, então eu não vou sair por aí falando. Eu meio que acho que me conheço. Tá, vamos ver se eu me conheço de verdade. Consciência infinita. Acho que eu não me conheço nem 0,01% depois que eu percebi isso. Eu acho que eu tenho uma personalidade forte.
O que determina a personalidade é as minhas escolhas, e eu posso escolher ser mais macio, então meio que eu não tenho uma personalidade definida. Eu não sou extrovertido ou introvertido. São tudo questões de habilidades, questões de mudanças graduais. Já não posso falar que eu tenho uma personalidade forte, ou uma personalidade fraca, ou que eu sou introvertido, ou que eu sou isso e aquilo. E lá no final das coisas, tu descobre, opa, tem certas coisas que eu tenho que fazer que são melhores pra mim. No meu emprego é melhor que eu seja criativo, então eu vou cultivar isso. No meu emprego é melhor que eu seja um líder forte e hábil, então eu vou ser mais incisivo com a minha personalidade. Então, tem aquilo que tu pensa, aquilo que tu parou pra pensar de verdade, não é só o acho que, é a investigação real. E aí depois, o final é, agora eu sei, é isso. Por exemplo, ano após ano eu fiquei estudando a consciência humana, como aumentar o meu QI, como controlar as minhas emoções, como progredir. Eu cheguei à conclusão mais óbvia do mundo: não existe limite de progressão. E a segunda coisa mais óbvia do mundo é que a prática de LMX é o que facilita a tua progressão. Não importa de onde tu esteja, é do LMX que tu tem que partir. Leitura, meditação e xadrez. Eu não vou te dizer quanto dessas coisas que tu tem que praticar, mas eu diria que inicialmente meia hora de leitura, 20 minutos de meditação e 10 de xadrez, ou o inverso, 20 de xadrez e 10 de meditação, é o suficiente. Uma horinha do tempo para tua progressão infinita, entendeu? Isso eu sei. Não precisa nem das pesquisas científicas, embora, é claro, eu tenha que dizer que tudo que eu tô te contando tem respaldo científico. Eu já achava que, aí eu fui pesquisar de verdade, não era o que eu achei que era, e aí daqui a pouco eu entendi, após pesquisar muito, eu tenho a plena convicção que a LMX muda a vida das pessoas. Todos os meus alunos, todos, absolutamente todos, que começaram a prática de LMX estão ganhando mais grana, conquistando seus sonhos, se encontrando melhor na vida. Tá sumindo aquela sensação de desespero. Eles já entenderam que existe um caminho, entendeu? Existem 3 fatores que estão presentes em todas as discussões importantes e que não estão presentes na sociedade. As pessoas evitam falar sobre esses 3 tipos de coisas: a natureza humana, o conhecimento e a morte. Essas são as únicas coisas reais, as únicas coisas que tu pode investigar de verdade. O restante é besteira. Ai, Thiago, eu devo ou não praticar NoFap? Ai, eu vou pegar um avião e conhecer os Estados Unidos. Ai, eu devo ou não seguir o Sadhguru? Ai, eu devo editar vídeos como o Abraham ou não? Bullshit, tudo bobagem. Se tu tivesse prestado atenção na vida, são as 3 coisas que valem a pena. As 3 coisas que valem a pena é a natureza humana, o conhecimento e a morte. O restante, nem perde o teu tempo. Nem perde o teu tempo. O conhecimento... Não, vamos começar pela natureza humana, que é mais fácil. A natureza humana, ela é uma natureza investigativa. O Aristóteles afirma que a gente busca o conhecimento naturalmente. Lembra quando tu era criança, que tu perguntava: papai, por que o céu é azul? Papai, por que o cachorro faz au au e o gato faz miau? Papai, eu vi tu falando que o motor do carro pega fogo e explode. Como que isso acontece? Então, tu era naturalmente curioso. Todo sujeito muito inteligente, ele concebeu todo um sistema filosófico. Tu tem que fazer tais coisas, tu tem que escolher de uma certa maneira, tu tem que usar um método tal de escolha. Hegel fez isso, Kant fez isso. A maioria dos sujeitos mais inteligentes fizeram isso. Alguns perceberam algo específico e outros não. Os mais sábios, eu acho,
Eu vou colocar nessas palavras, mas não são as palavras mais corretas do mundo. Os mais sábios perceberam que todo o universo está dentro da cabeça deles. Então, quando eles conceberam o universo, eles foram um pouco mais flexíveis. Os demais que não eram tão inteligentes assim e conceberam um universo inteiro de pensamento, eles criaram catástrofes terríveis e eminentes. Os marxistas fizeram isso, os nazistas fizeram isso, os positivistas fizeram isso, todo tipo de ideologia fez isso. Agora, os sujeitos tipo os sábios indianos, quando tu segue eles, tu vai perceber que eles estão te falando algo como: todo o universo não existe de verdade, existe a partir da tua mente. Tu observa as coisas com os teus olhos, então essas coisas são transformadas e a partir da tua mente fazem sentido. Então, sabe aquele cara que tu odeia? Tu odeia ele dentro da tua mente. Tu não odeia ele de fato, tu odeia a ideia dele. Tu não tem a conexão com os sentimentos dele. Tu não sabe como que ele faz pra resolver as questões que ele tem. Tu não sabe como ele pensa. Então, quando tu fala mal de alguém, tu tá falando mal de uma ideia que tu tem na tua cabeça do que supostamente é o sujeito. Aquilo que tu tem dentro da cabeça não é o que é a tua mãe, não é o que é o teu pai, não é o que é a Lamborghini, não é o que é a Ferrari, não é o que é o Fint, não é o que é o Okrasevski. Isso que tu tem dentro da tua cabeça é apenas a tua interpretação. Essa é a natureza humana. Tem certas formas que tu pode utilizar a natureza humana. Os mais inteligentes perceberam que a natureza humana alucina. Quantas histórias de demônios, quantas histórias mitológicas tu conhece? Porque um sujeito se assustou com um rugido de um pincher, ele foi lá e descreveu para os outros: ontem à noite um fantasma de 130 quilos, 3 metros e 15, com cara de demônio apareceu para mim e fez... A natureza humana é assim. Ela olha pro Lula, ela olha pro Bolsonaro e diz: estes sujeitos são demônios encarnados, não são seres humanos. Então, a natureza humana, ela cria fantasias, cria narrativas, cria historinhas bobas. E os sujeitos mais inteligentes do mundo utilizam isso a seu favor. Se eu não me engano, Marx disse que os proletários, os pobres, é que tem realmente a visão certa de mundo. Eu discordo veemente disso. Eu acho que quem tem a visão de mundo correta são os grandes magnatas, os grandes reis, os grandes líderes, porque eles conseguem manipular todo mundo a acreditar nas historinhas deles. Tipo, rei da Inglaterra. Todo mundo tem um respeito máximo por ele. É uma autoridade para muitos, certo? O que é um rei? É um cargo, é nada, não existe de verdade. Tá apenas na percepção das pessoas. O sistema capitalista, o sistema monetário, como ele funciona, existe onde? Dos grandes sujeitos que ficam dizendo que essa ideia é real. Mas não é. Dinheiro não existe. Dinheiro é só a percepção do dinheiro. Então, eu acho que aqueles sujeitos que estão no topo do topo do topo, eles entenderam que a realidade acontece dentro da cabeça dos sujeitos e utilizam exatamente isso para promover uma marca, para criar um marketing em cima, para ganhar influência, etc, etc. Porque, teoricamente, não existe uma diferença de qualidade das roupas mais caras do mundo para as medianamente caras. Uma camisa da Nike de R$1.000 e uma camisa da Nike de R$30 não tem tanta diferença de tecido e blá blá blá. Mas a percepção da marca quando tu olha a estampinha, uau! Então, os sujeitos que fazem o marketing da Nike entenderam que a realidade, a natureza humana acontece
dos olhos para dentro da cabeça. Entendeu? Agora, vamos ao segundo aspecto, o conhecimento. O conhecimento também é real, vale a pena. Conhecimento filosófico, os grandes cientistas, as grandes pesquisas, a história que de fato aconteceu e não um revisionismo histórico, etc, etc. O conhecimento é algo que vale a pena. Tu pode se dedicar quanto tempo tu quiser ao conhecimento, ele vai te abraçar de volta. Não é igual, por exemplo, tu dedicar tempo às drogas ou à vida hedonista, que quanto mais tu se dedica, mais perto do fim da tua vida tu fica. O conhecimento, quanto mais tu se dedica, mais sábio tu fica e melhor tu faz as tuas decisões. E por fim, a terceira coisa que também é real é a morte. Todos nós vamos morrer. Nunca faça piada sobre um sujeito ter morrido. Todos irão morrer. Todos nós vamos acabar. O prazo da nossa vida a gente não sabe quando acaba. Mas acaba, pode ter certeza. Então, pensa muito bem sobre as piadinhas que tu fez da morte de alguém ou desejar a morte de alguém. Não faça esse tipo de coisa. Tu não sabe o que tem do outro lado. Pode ser que seja algo incrível, pode ser que tu morreu, tu aparece no meio de uma festa extasiado. Mas pode ser que haja um julgamento sobre cada coisinha que tu desejou. Quem disse que depois da morte talvez tu não vai obter tudo o que tu desejou pros outros? Que na verdade quando Jesus disse pra te fazer o bem é porque quando tu deseja mais o bem, quando tu chegar lá do outro lado, tu vai receber mais o bem. E aí, só que tu passou a vida inteira desejando, tomara que o sujeito seja azarado, tomara que o sujeito morra, tomara que isso e aquilo de desgraça aconteçam no sujeito. Tu vai chegar do outro lado da vida e realmente vai ser terrível. Ninguém pode te garantir que o que eu tô te falando aqui não é o que acontece depois da morte. Ah, vai ficar tudo escuro, tu não vai sentir sensação nenhuma, blá blá blá. Talvez isso aconteça e aí tu vai ter o descanso eterno, mas talvez a tua consciência não morra. E aí, meu caro imperador, tu vai ter que lidar com cada uma das decisões que tu tomou na vida, cada uma das palavras que tu falou. Tudo isso tu vai ter que dar conta. Todos aqueles teus julgamentos pras pessoas, todas as mentiras que tu acreditou da mídia, tu vai ter que, no tribunal final, dizer pras pessoas, pra Deus ou pra entidade que for que exista, tu vai ter que no tribunal final justificar. Por que tu disse que tal sujeito era ladrão? Sem evidência. Por que tu queria que tal sujeito fosse preso? Sem evidência. Tu vai gostar que isso aconteça contigo? Claro que não, né, o energúmeno? Após eu estudar os grandes homens de toda a história, eu percebi que eles repetiam os hábitos de excelência naquilo que eles queriam se tornar excelentes. Se tu pegar um grande jogador de futebol, tu vai ver que ele incansavelmente se alimentou bem, descansou bem, treinou mais do que os outros, cuidou de uma série de coisas. A tal ponto que, em determinado período da sua vida, se tu colocar em um filme, a mesma cena vai se repetir dia após dia durante anos. Isso se chama autodisciplina. Isso é o que o sujeito que quer sucesso faz. Ele repete as mesmas coisas. Se tu quer ser sábio, tu vai ter que ler e repetidas vezes, começar o teu dia lendo, ler muito. Então, durante anos tu vai ler muito, obteve a sabedoria. Tu quer virar um fisiculturista, ano após ano, treinando, alimentando bem, blá blá blá. Tu vai querer se tornar um boxeador, ano após ano, cultivando uma boa esquiva, cultivando uma potência de soco, cultivando bons movimentos. Tu quer ser um bom skatista, ano após ano, caindo de skate, treinando, levantando com menos medo, etc, etc. Então, a gente deve viver a nossa vida como se fosse um ensaio constante, tentando aprimorar cada vez mais, é claro, só que a gente deve improvisar quando as coisas saírem do controle.
Eu sei que tu anseia por experiências novas, eu sei que tu anseia por coisas diferentes. Só que se tu começar a fazer cada coisinha que tu tem impulso pra fazer, a tua vida não vai acabar bem, infelizmente. Então, tu deve montar uma rotina e dia após dia trabalhar nela, todos os dias. LMX, todos os dias, visando lucrar mais com a tua empresa, todos os dias, optimizando o desempenho das tuas empresas, ou das tuas tarefas, ou da tua equipe. Se tu cair na mediocridade de dizer, não, a partir de agora eu vou ensaiar minha vida, eu vou acordar no horário que der, eu vou fazer o que me deu na cabeça, o que vai acontecer? Tu vai ser como a grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas chega no final do mês, tá com um pouquinho de grana, paga suas contas e pensa, não, vou curtir a vida porque a vida vai acabar. Estão sempre sem grana. E isso é fato. Sujeitos que poderiam ter grana pensam de maneira impulsiva, juntam um pouquinho de grana, agora eu vou comprar uma moto impulsivamente. Então, quando tu resolve ensaiar na tua vida, ao invés de manter a consistência, manter a disciplina, o que acontece é tu ter uma vida absurdamente aleatória. Vidas aleatórias não geram legados. Legados são sempre baseados na consistência. Ou tu acha que o Churchill andava de motocross e aí ele tentou uma carreira no fisiculturismo e de repente parou na política e deu tudo certo pra ele. Não, ele se focou em escrever livros e na política desde sempre. Ele tinha uma meta em relação a isso. Todo sujeito que é grande e tem um legado grande, este legado é baseado na penetração mais profunda daquela área. Não é aleatório. As coisas não acontecem, pelo amor de Deus, aleatoriamente. Há leis que regem esse universo. Se tu pular do 5º andar de um prédio, tu quebra as tuas pernas, se não acontecer coisas piores. Se tu ficar debaixo d'água, tu não respira e morre. Há leis que regem o universo e há uma lei específica que diz que se tu não foca em nada ou foca em tudo, tu não vai conseguir se desenvolver na tua vida. Inclusive, este é um dos ensinamentos de Napoleão Hill e do Padre Sertilange, no livro A Vida Intelectual. Tem que se focar em algo, tem que ter uma meta, tem que começar as coisas e terminá-las. Eu vou juntar um pouco de grana. Quanto? Coloca uma determinação específica. Eu vou perder um pouco de peso. Quanto? Coloca quilos específicos. Eu estou tão triste, eu precisava mudar a minha vida. Ok, olha na tua agenda. Qual dia tu vai fazer uma atividade diferente, um esporte diferente? Talvez tu queira praticar yoga, meditação, sei lá. Escolhe algo, anota na tua agenda. A partir de agora, todo domingo eu vou ir na igreja. Tu tá pelo menos tentando fazer algo diferente pra sentir algo diferente, pensar coisas diferentes e transformar tua realidade em uma realidade diferente. A maioria das pessoas quer ensaiar na vida, não quer ter disciplina, não quer ter compromisso, não quer realizar autoanálise, não quer melhorar em nada e quer ter uma vida perfeita. O que acontece? A maioria fracassa miseravelmente e tem que se expor a muito mais dor do que o ser humano que apenas tem um pouquinho de compromisso. Imperadores, quando eu olho para um sujeito que trabalha num mercado ou numa fábrica, eu penso, este sujeito é milhões de vezes mais forte do que eu, porque eu tô ganhando no mínimo 5, 10 vezes mais do que este sujeito, sem trabalhar nada do que ele trabalha, sem fazer nada do esforço que ele faz. Eu apenas tenho disciplina, autodisciplina e faço as coisas com inteligência. Então, eu tô enriquecendo, eu tô ficando genial na minha forma de pensar.
E estes sujeitos apenas estão se recusando a progredirem, apenas estão se recusando a aprenderem novas habilidades, a lerem novos livros e andar com novas pessoas. Estes sujeitos têm uma força cavalar para trabalhar. Eu não conseguiria fazer isso. Eu não conseguiria viver uma vida normal. Eu sou muito mais fraco do que isso. Só que eu tenho a ambição de aprender infinito, evoluir infinito. E o que acontece? Simplesmente o universo joga rios de dinheiro na minha direção, rios de influência na minha direção, rios de prosperidade. Mas é porque eu tô fazendo o básico. Lendo, meditando, jogando xadrez, fazendo a minha autoanálise, sendo consistente, iniciando e terminando as minhas tarefas. O sujeito que tem muito mais força que eu, que tá trampando 8, 10 horas por dia se ferrando, não consegue iniciar e cumprir uma coisa específica. Se ele conseguisse fazer isso, ele adquiriria o poder de controlar a própria existência, controlar a própria vida, e então ele seria quem ele quisesse. Agora eu vou fazer um curso de web design e montar a minha empresa de web design. Agora eu não quero mais fazer isso, eu vou trabalhar com PLRs. Agora eu cansei disso, eu vou me tornar um youtuber. Agora eu cansei disso, eu vou ir pra política. A maioria dos sujeitos que teve sucesso na vida, tu vai olhar pra a descrição deles lá na Wikipédia. Vai estar assim, ó. Ele foi político, vírgula, escritor, vírgula, empresário, vírgula, dramaturgo, vírgula, intelectual, vírgula, ensaísta, vírgula, polemista, vírgula, multimilionário, vírgula, amigo do presidente, vírgula, skatista, vírgula, boxeador, vírgula, 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 um monte de coisa. Tem que gastar 10 páginas só pra descrever o que o sujeito foi em vida. Agora eu te pergunto, por quê? Por quê? Se um dos princípios é ter foco, por que esse sujeito conseguiu ceder as coisas durante a vida? É muito simples, porque ele iniciou uma coisa, foi até a metade dessa coisa e finalizou o processo. Alguns sujeitos, eles vão ficar pro resto da vida paranoicos, não é paranoicos, pro resto da vida obcecados por um assunto específico. O sujeito tá lá e ele se interessa por filosofia aos 12 anos de idade e quando ele tem 75 ele ainda tá nisso. Então tu vai ver a biografia dele. Grande filósofo. Agora, tem alguns sujeitos que se cansam. Tipo, agora eu estou muito interessado em filosofia. Vai até o fim, se torna um filósofo, publica 3 livros e vê. Agora eu quero andar de skate. E vai para as maiores competições do mundo de skate e enjoei, agora eu vou fazer outra coisa. Estes sujeitos que iniciam e terminam as coisas vão ter 10 páginas para descrição do que eles foram em vida. Agora, os sujeitos que não têm o compromisso de lidar com as coisas, que não dizem vou iniciar, ir até o meio e finalizar isso, fracassam. Eles meio que travam a própria existência. É como se este ato de não levar as coisas a sério comunicasse ao universo que eles não estão preparados para determinadas responsabilidades. E, portanto, eles não ganham grana, eles não ganham fama, eles não ganham popularidade, eles não ganham quase nada, porque eles não saberiam lidar com isso. Se tu fica multimilionário sendo burro, tu gasta toda a tua grana com droga, e aí tu se ferra. É até bom que tu não ganhe grana sendo extremamente burro, senão tu se mata nas drogas. Então, o universo meio que preparou um mecanismo para isso. A primeira coisa que tu faria quando ganhasse 1 milhão seria parar de trabalhar? Parabéns, tu nunca vai ter 1 milhão. Esta é a lei do universo. Todo sujeito multimilionário tem que se esforçar mais e trampar mais ainda. Todo sujeito bilionário não quer parar de trabalhar, quer trabalhar 15 horas por dia, quer arranjar algum jeito de trabalhar mais. Então, todo sujeito que quer parar de trabalhar não vai ter grana. Todo sujeito que quer trabalhar mais, o universo entende. Vamos jogar a grana no colo dele para facilitar, deixar ele mais calmo, porque ele quer ajudar a humanidade, entendeu?